Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje nós vamos iniciar, dentro desse curso de Filosofia Esotérica, o quinto tema. Hoje teremos o quinto e o sexto, para dizer que estamos ainda no meio desse caminho que termina em junho. E dizer da imensidão que é esse sistema filosófico e teosófico. E que sempre, nesse estudo, nós abordamos do desconhecido para o conhecido, do macro para o micro. Às vezes fica meio pesado, meio difícil, porque estamos tratando de um sistema e de princípios que são altamente, não é subjetivo, mas esqueci do termo, mas universais, mas nós saímos desse mundo tridimensional e temos que fazer um esforço para transcender a barreira desse tridimensional e usar o máximo possível de concentração, de reflexão, para que possamos intuir um pouco do que esse sistema coloca para nós. Então, vamos falar de coisas abstratas, é este o tema. Então, é profundamente abstrato. Para que a coisa não fique tão solta, eu queria só iniciar dizendo, do meio para o fim, a coisa chega em nós, no homem. Mas só para dizer que essa alma universal, ou essa alma do mundo, no homem, corresponde ao Atman, ou também à mônada, que vai se expressar no búdico. Só para a gente não ficar assim, bom, mas isso, de que me serve uma coisa tão abstrata? Então vamos falar desta alma do mundo. E eu queria, apesar da presidente da loja, Giane, já ter feito a entrada, aquele momento de introspecção, mas eu gostaria de convidá-los, já que vamos tratar da alma do mundo, convidá-los a que pudéssemos recitar o Om, que é o som. Este som é a alma. Então nós vamos recitando o mantra, apenas o Om. Eu peço a ajuda dos homens por causa da voz, né? A mulher contralto ou o homem a mulher soprano, então o tenor ajuda. E aí, na medida que formos recitando, vocês vão sentindo que eu vou deixando, vamos recitar de forma mais baixinha, até ficar apenas no terreno da mente. E que esse Om se incorpore dentro do nosso ser. Então, podemos respirar bem profundo e a expiração é exatamente o Om que vai sair até a expiração acabar. É suficiente. Nesse segundo slide, nós apresentamos o material que usamos para compor esses slides. Quem quiser aprofundar
no final pode nos pedir que enviamos o e-mail, os slides para o e-mail. Esse em amarelo foi o texto base utilizado de Salomão Lancry. Então esse é o texto base, os demais foram para ir na fonte. Então a palavra eterna é tudo. O que foi, o que é e ainda o que será, esse E o que está além do tempo, tríplice. Tudo é Brahman é tudo. E Atman é Brahman. Essa citação está no livro chamado O Chamado dos Upanishads, no Mandukya Upanishad, na página 135. Então, o que é esta alma universal? O que é esta alma do mundo? O anime mundi. O que seria? Como eu disse, é algo muito abstrato, mas lembrando que ela tem um reflexo em nós, em cada homem. Como esse curso de filosofia esotérica, ele está baseado na doutrina secreta, então trouxemos os termos que vocês, na medida que forem estudando, folheando de algum modo a doutrina, aquela literatura, vocês vão encontrar esses termos. E então, esses termos já não serão desconhecidos para aqueles que estão ou ainda começarão essa investigação pela doutrina. E, de algum modo, vamos nos familiarizando com esses termos e que, às vezes, complica mais do que ajuda, mas que são necessários à exposição deles. Então, a alma do mundo é considerada como o som. A voz melodiosa, porque é o som ou o logos que constrói o universo objetivo. Vocês lembram da tradição cristã, onde foi dito que, eu não me lembro exatamente como está escrito lá na Bíblia, mas é mais ou menos assim, com minhas palavras, o Espírito andava sobre as águas. Pairava sobre as águas. E, de repente, surge o faça-se, ou o verbo, fiat lux. Então, o verbo veio à existência. Então, tudo começou com um som. Nós, no início, recitamos esse som sagrado, que é o som que cria. Então, a partir desse som, do faça-se, o mundo foi feito. É também chamado a alma do mundo como a mãe da misericórdia e também a mãe de sabedoria. Porque no homem é Buddhi. Eu disse no início que fizéssemos uma relação da alma do mundo com Atman, no homem, ou a mônada. Só que o Atman, como é universal, ele vai se expressar onde? Em que princípio? Em que plano, em que corpo? No búdico. Por isso que diz que no homem é Buddhi, o sexto princípio. Mais adiante eu trouxe imagens que vão clarear mais o plano, o princípio, simbolizado no Idílio do Lótus Branco, que é um livro de Mabel Collins, pela Dama do Tanque de Lótus. Como explica Subahal, representa o chakra de 1000 pétalas no topo da cabeça, o centro de forças através do qual a Mãe da Misericórdia, essa alma do mundo, jorra as águas da vida e da graça para a gratificação e a regeneração da alma humana. Então aí nós já vemos uma ponte entre o macro e o micro, entre essa universalidade e o homem. Também é chamada a alma do mundo, na doutrina secreta, como Espírito Santo feminino. É o lado feminino, o sagrado feminino, ou a terceira pessoa da Trindade cristã. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo seria essa alma do mundo, o aspecto feminino do Logos.
é chamado também de Mahat, de Alaya. Vocês lembram que no aforismo 107, em A Voz do Silêncio, eu decorei porque eu acho ele muito interessante, muito assim, inspirador para nós. Quando diz o seguinte: dói saber que, embora todos os homens possuam Alaya, ou seja, todos nós possuímos a alma do mundo, sejam unos com a grande alma, somos unos com ela, e mesmo assim, possuindo-a, Alaya tão pouco lhes sirva. Então, o desafio nosso é cada vez mais sairmos dessa ignorância e compreendermos o projeto de vida, o plano da evolução, o plano dessa divindade e sabermos qual é o nosso papel dentro deste imenso plano. E só vamos saber o nosso papel dentro desse imenso plano quando nos afastarmos gradativamente dessa ignorância. E aí conhecermos um pouco dessa alma, conhecendo a nós. Na sequência, ainda é chamada a grande alma, o veículo do espírito, o verdadeiro Deus antropomórfico dos teístas, ou seja, daqueles que acreditam em Deus, ou mono ou politeísta. É a mente divina em operação criativa, ainda essa alma do mundo é a mente divina em operação criativa, que podemos sempre, esses termos, fazer uma relação conosco, e no homem. Essa mente divina em operação criativa em nós, como se dá? Corresponde na Cabala aos Sefirotes, Shekhimah, o pai, e Binah, a mãe. Isso aí eu não vou entrar porque não é meu campo de investigação, mas eu penso que no segundo semestre ou no ano que vem nós teremos aqui Jairo, que ele é estudioso nessa linha da Cabala, e ele vai trazer alguma coisa relativa à Cabala para a loja, para nós. Ainda, a alma do mundo é uma manifestação do homem celestial, o arquétipo para Platão. Então, o arquétipo está lá. A questão é nós acessarmos, já que temos essa unidade com ela. Mahat como Adam Kadmon, o terceiro Logos, também chamado da ideação cósmica. Vocês podem me dizer, ora, que tantos termos, tantos conceitos, mas isso, como eu disse inicialmente, é para que quando formos estudar, pesquisar dentro da doutrina secreta, quando encontrarmos qualquer termo desse, não vamos mais nos sentir assim, bom, eu já ouvi falar disso, isso é a alma do mundo e que está em mim, né? Isso é que é o importante. Ainda chamado princípio criador, uma potência comumente chamada Deus, que desaparece e morre com repouso quando o Pralaya chega aqui para falar do Manvantara, ou seja, a manifestação, e do Pralaya, do recolhimento do mundo manifestado. Fazendo uma relação com o homem, é o dia e a noite, quando vamos dormir, ou a vida e a morte. Então, Manvantara, esse movimento para fora, externo, e o Pralaya, que é o repouso necessário. É também a alma universal chamada, a matriz do universo. O mistério magno do qual nasce tudo que existe por separação ou diferenciação. Isso é lindo, né? Fica difícil a gente comentar porque entendemos tão pouco. Mas é algo tão grandioso que nos eleva de algum modo quando falamos, quando estudamos. Ainda é a alma do mundo, é o próprio espaço. Não esse espaço limitado que conhecemos, mas é o próprio espaço num sentido, ou o sexto e sétimo princípios ao mesmo tempo. Mais adiante, nós vamos ver as emanações, como surgem os planos, e aí é colocado que é o sexto e o sétimo ao mesmo tempo, porque o espaço não é diferente do sétimo princípio, que é o princípio, vamos chamar, o mais sutil que podemos conceber, cósmico. A única realidade no universo, porque tudo mais é um reflexo, é um espelhamento, e quanto mais
vamos usar termos, infelizmente é o que dispomos, né, o limite da linguagem, mas quanto mais saímos, nos colocamos de forma externa, mais vamos nos distanciando dessa realidade última ou do universo. Por isso que é chamada esse mundo manifestado, e particularmente os 3 mundos, e nos quais nós nos movimentamos, físico, astral e mental, são chamados como ilusão ou maia. Porque eles não existem, existem, só que tem um tempo, eles têm uma duração. E aqui estamos falando de algo que está fora do tempo e do espaço, e que são eternos. E não diferente, portanto, dos outros 6 princípios, que são apenas reflexo do 7º. Então, o 7º é o mais sutil, os demais, do 6º ao 1º, são reflexos, espelhamentos e mais espelhamentos, é como se fossem vestimentas desse 7º princípio. Até aí tudo bem, né? E ainda o espaço é chamado mãe, antes de sua atividade cósmica. E pai e mãe, no primeiro estágio do despertar. Então veja a figura feminina, a mãe, aquele útero que a acolhe, aquele útero que vai gestar todo o universo. Chamado também a chama sagrada, a chama divina, que é produzida pela energia do Logos, atuando na substância ainda não diferenciada. Não se preocupem, porque não tem como a gente entender tudo que está sendo colocado. Eu estou aqui na frente porque sou corajosa, mas não entendo muita coisa. Mas é bom nós irmos nos familiarizando com os termos, e em reflexão, em meditação, aqui e acolá nós temos uma inspiraçãozinha do que realmente a coisa é. Esta substância primordial é chamada por alguns de Chaos. Esta substância que é a alma do mundo. Platão e os pitagóricos chamavam-na a alma do mundo, depois dela ter sido impregnada pelo espírito daquilo que pairava sobre as águas primordiais. É como se essa alma do mundo fosse chamada quando houvesse a gestação. Se fizer a comparação, a analogia com o homem, seria essa mulher que depois de um ato sexual, ela está gestando um ser. Estas águas primordiais são os Chaos, o estado primitivo da alma do mundo. A mãe mística, ou o útero de natureza abstrata, no qual o universo manifestado é concebido. De algum modo, os conceitos, os termos que vamos encontrar dentro da doutrina, já passou, né? Já falamos deles todos. Então, aqui nós entramos mesmo que seria esta alma do mundo. É através desta luz que tudo é criado. Esta energia dinâmica da ideação cósmica é ponte que permite ao pensamento divino agir na substância universal. O que surge inicialmente no Logos é simplesmente uma imagem, uma concepção do que está por ser no cósmico, no cosmos. Vocês lembrem de Hermes Trismegisto, quando ele coloca que tudo é mente, tudo é mental, o universo é mental. Então tudo acontece primeiro nessa ideação cósmica, para poder a coisa chegar. O último plano, o último estágio é esse que estamos aqui a nos movimentar, que é o mais denso. Para isso foi pensado, foi idealizado bem antes. Já estamos colocando o tempo, né? E tempo não existe para essas questões abstratas, mas isso é o limite da nossa própria linguagem. E esta luz ou energia, ela capta a imagem e a impressiona na matéria cósmica que já está manifestada. Então, a matéria cósmica está aí, então essa luz ela vai impregnar tudo que está manifestado, tudo que for concreto, todas
essas infinidades de formas que vemos e as que não vemos. E ainda assim vem à existência todos os sistemas solares manifestados. Todos os sistemas. Nós, quando falamos que existem sistemas, mas nós nos limitamos ao nosso sistema solar. É nele que podemos e temos a possibilidade de especular. Os demais, nem pensar, pelo menos por agora. Então eu trouxe essa imagem porque ela vai nos ajudar a entender a questão da manifestação. Então aqui vemos o primeiro aspecto do Logos, o segundo e o terceiro. E a primeira emanação, quando o mundo vem à existência, ele dá-se a partir do terceiro. Eu entendo que ele dá-se a partir do terceiro, que é o que estaria mais próximo de nós. Ou seja, esse primeiro, o segundo já seria uma vestimenta do primeiro e o terceiro do segundo. Só que complica porque dividimos algo que é um, mas é só por uma questão de entendimento. Então vemos aqui os planos. O plano físico, vamos começar do primeiro, porque o plano físico é o último, né? Então, o primeiro plano, que é também chamado o sétimo, o plano divino, aí vem o monádico, o espiritual, o intuicional ou o búdico. O plano mental, que ele tem o aspecto objetivo e o subjetivo, o astral e o físico. Então, a primeira pessoa, o pai, é esse ponto dentro de um círculo. O pai é totalmente manifestado. Totalmente manifestado. A segunda pessoa, o filho, a imagem é uma barra horizontal dentro do mesmo ciclo. Então, é como se fosse essa movimentação e que nós estamos colocando como fases, mas na verdade a coisa acontece. Não existem essas fases. É só para uma questão de didática. E a terceira pessoa, que é essa alma do mundo, da qual estamos falando, ou o Espírito Santo, que é o sagrado feminino, o aspecto feminino, por uma cruz dentro de um círculo. Então, num primeiro momento era um ponto, depois esse ponto se transforma num traço horizontal e depois, nesse terceiro momento, o traço já existe, então desce um vertical, que é o Espírito Santo, por uma cruz dentro do círculo. Então, elas estão situadas fora do tempo e do espaço. Apenas as correntes de vida e força fluindo delas são mostradas descendo para o nosso sistema de planos. Então há como energia, essa força que desce, que emana. Mas esses aspectos são totalmente fora do tempo e do espaço que conhecemos. Então, a primeira efusão, ele vai dar-se pelo terceiro aspecto, que eu disse que era o que estava mais próximo de nós, ou a alma mundi, ou o Espírito Santo. Essa primeira fusão que emana da terceira pessoa é mostrada como uma linha reta descendo até o plano mais inferior e mais denso, vivificando a matéria em seu caminho. Então ele desce, o reflexo desse aspecto, ele vai descendo e vivificando tudo que estiver no seu caminho, até o mais denso, que é o reino mineral. A segunda efusão, então na sequência vem a segunda efusão que corresponde, que emana da segunda pessoa, é aquela corrente de vida enviada à matéria que já foi vivificada anteriormente pela primeira efusão e é mostrada como descendo até o ponto mais inferior da matéria, após o que ela se eleva
até atingir o plano mental. Atinge aqui. Ou melhor, aqui. Isso. E a última e a terceira efusão, vinda da primeira pessoa, ela desce apenas até o plano intuicional ou o plano búdico. E seu veículo, com a segunda efusão, é simbolizada com um triângulo dentro de um círculo, representando a alma individual trinária do homem, o ego reencarnante. Então aqui está exatamente, apesar de ter sido, essa efusão ter se dado pela primeira pessoa, mas aqui está exatamente o reflexo da alma mundi, da alma universal no homem, em nós. Essa outra imagem vai mostrar também os planos, mas de forma esferoidal, né? Aqui estão os veículos que correspondem à nossa personalidade, mais uma vez o corpo físico denso e o etérico. O físico ele é subdividido, né? Depois o emocional ou astral e na sequência o mental concreto ou mental inferior, esse que transitamos. Então aqui nesse círculo menor, ou esse círculo primeiro, se encerra a nossa personalidade, que é mortal. Na sequência, nesse círculo maior, então vemos que há o mental superior, o intuicional ou búdico e o Atma, o átmico ou o espiritual. Aqui é onde nós transitamos. De algum modo, no homem, tudo está no homem, mas prefeito de sensibilização, esses princípios aqui, esses planos e esses princípios estão em nós, mas de algum modo eles estão em potência, latente. Aqui e acolá nós usamos, para fazer um estudo desse, nós temos que usar o mental concreto e transcendê-lo usando o abstrato, para termos a condição de abstrair o que esse princípio ou esse plano significa e qual o papel dele na nossa vida. Porque conhecer apenas por conhecer não há muito sentido, mas o que representa em nós isto? E o que é possível? Qual o nosso desafio frente a estes princípios? E essa esfera maior, vamos dizer, é onde se movimenta, o termo não seria se movimentar-se, mas é o que me vem, os seres que já ultrapassaram o reino humano, ou seja, eles são super-humanos ou os homens perfeitos. E Subhal afirma que Christus, ou Avalokitesvara, o Logos, que ele também chama o poder multiforme, e a pequena voz silenciosa, assim como a voz do silêncio, tem dentro de si o plano inteiro da evolução da vida. E aí, essa passagem é aquela que eu li. Então, fazendo uma relação do macro com o micro, nós chegamos à conclusão que todo esse plano evolutivo, tudo isso que é tão difícil, tão confuso para a gente externar e também para nós compreendermos, eles estão em cada um de nós. Este plano inteiro está dentro de cada um de nós. Por quê? Porque é possível que esse plano esteja dentro de nós. Porque nós estamos ligados em unidade com essa alma mundi e temos um reflexo dela em nós. Há uma ponte misteriosa entre a mente e a matéria. Eu vou passar rapidinho, que não é muito o nosso foco, mas é bom que pelo menos leiamos. Forhat, ou as 6 forças universais, das quais é a síntese, cujas diferenças resultam das peculiaridades de diferenciação da matéria na qual atua. Isso aqui nos mostra, pelo menos, que existem forças no universo,
forças e forças e forças e forças. E que também existem em nós. Só que ainda estamos mergulhados em avidia, nessa ignorância. Então não nos damos conta do que realmente nós somos. Forrat é também chamado filho das águas. Forrat é o filho do Aeté, o produto de Akasha, o sétimo princípio, aquele princípio que falamos no início, aquele primeiro, aquele mais sutil, o átmico. O pai e mãe dos 7 primordiais e do som ou do logos. Esta ponte misteriosa entre a mente e a matéria é também a raiz do self mental. Lembrando que o universo é mental, que tudo é mental, que tudo ocorre primeiro na mente, na ideação e em nossa vida particular também. Tudo. Então, para que possamos compreender, para que possamos elaborar um método de vida, é preciso que comecemos pela mente, no planejamento mental, para que a coisa continue, ou melhor, para que a coisa aconteça. Manifesta-se como consciência e não se deve supor que aquela consciência seja uma espécie da entidade independente criada por esta luz. É um modo ou uma manifestação da própria luz que é vida. Então, tudo é um. Voltando à questão da unidade fundamental da existência, tudo é um. Tudo mais é um reflexo, é um espelhamento. Então, Madame Blavatsky chama algumas vezes de Akasha essa mente universal. Mais uma vez eu repito, quando vocês leem a doutrina secreta, vocês vão ver, num momento, Blavatsky chamando Akasha e, no outro momento, mente universal. Isso é para que nos inteiremos, para ter uma compreensão melhor quando formos aprofundar a doutrina secreta, se houver interesse, que eu creio que estamos aqui é porque temos interesse, né, em estudá-la, em decifrar. Mas, no seu aspecto inferior, é também a luz astral, que dá alma astral para toda coisa viva, pois a anima mundi é dual e bissexual. Então, se no macrocosmos, nessa coisa mais abrangente que podemos conceber, é chamada alma mundi, o aspecto inferior, ela chama de alma astral. Então vamos ver essa dualidade, essa bissexualidade desta alma mundi. Sua parte masculina desta alma que estamos tentando compreender é inteiramente divina e espiritual, é a sabedoria. Os animais têm apenas o germe da alma imortal mais elevada. Então, só o homem, só nós, nessa condição, que já passamos por todos esses reinos e chegamos no reino humano, é que trazemos em nós essa possibilidade, ou essa possibilidade não, esta verdade, esta realidade desta alma universal. E enquanto que a parte feminina é o princípio da vida de toda criatura viva e fornece a alma astral. Isso aqui não é prana, é o astral. Então, a parte feminina é o princípio da vida de toda criatura viva e fornece a alma astral no homem, animais, aves, do ar e a tudo que vive. Então, vamos imaginar em 3 momentos: a alma universal. No momento superior, ela é como se ela aparecesse, porque é um reflexo do Atma. Ela aparece no nosso plano búdico, no nosso corpo búdico ou intuicional. E descendo mais para a personalidade, ela vai aparecer no nosso corpo astral. Em Paracelsus, Blavatsky cita: 3 espíritos vivem e atuam dentro do homem, ou no homem. 3 mundos lançam suas sementes neles. O primeiro é o espírito dos elementos, o corpo material e a força vital na sua condição primitiva. Podemos chamar aqui do corpo físico e o duplo etérico, né? Isso que é o veículo do prana. O segundo, o espírito das estrelas, o corpo sideral ou astral,
que é chamado por Blavatsky na doutrina secreta de alma, que é o nosso corpo astral. E na sequência, o terceiro é o espírito divino, que é chamado algoides. Então, quando vermos esse termo algoides na doutrina ou em qualquer literatura, vemos que é esse terceiro, que é o espírito. Na verdade, é o espírito. Budi, que é um corpo dentro daquela tríada superior, imortal. Budi é como se fosse o reflexo de Atma, ou o veículo para que Atma possa atuar. Porque Atma, que é um princípio superior e mais sutil a Budi, ele é universal. Às vezes chamamos o Atma no homem, mas ele só se reflete pelo búdico, porque o Atma é universal. Então, Budi, a corrente de vida cósmica no homem, não é outro senão a luz e a aura do Logos. Olha que coisa maravilhosa e grandiosa. Nós termos a certeza e a convicção de que Budi em nós é essa luz e a aura do Logos solar. É muita coisa, né, gente? Muito prestígio. Muito prestígio. Quando considerado como veículo ou vestimenta do Espírito Supremo, o Atma, é um princípio passivo. Isso aqui está dizendo o que eu já disse no início. Então, quando considerado como veículo ou vestimenta do Espírito Santo, o Atma, é um princípio passivo. Ele está lá, ele é. Não há uma atividade. Visto como um princípio ativo, é Kundalini, um dos poderes místicos dos iogues, denominado algumas vezes o poder feérico e a mãe do mundo. É uma força eletroespiritual, uma potência criadora que, quando desperta para a ação, pode facilmente matar ou criar. Nós vimos no início que a alma do mundo, ela cria, ela gesta e cria. E essa possibilidade nós trazemos em nós, no homem. Mas se esta força que é Kundalini, essa energia, esse princípio, for desperto artificialmente, ou seja, antes do tempo, e o que vai fazer com que esse princípio desperte em nós vai ser a nossa vida interior, a nossa ética e o entrar na senda. É isso que vai fazer com que esse princípio venha à ação. Porque, do contrário, ao invés de criarmos como o universo faz, como a alma do mundo faz, nós vamos o quê? Matar. Matar a nós e quem estiver perto. Daí a responsabilidade, como nós vemos aí no final de semana, que desperte os chakras, Kundalini. Pelo amor de Deus, não vão entrar nessa. Né? Porque isso vai chegar no momento oportuno. Disse que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então eu tenho a concepção de que eu não estou pronta, porque nenhum mestre nunca me apareceu ainda. Então eu não estou pronta. Então não é interessante, nem é inteligente a gente despertar algo que, se não foi desperto, é porque não estamos maduros o suficiente. A não ser esses iogues que têm uma vida tremendamente dentro de uma rigidez, de uma disciplina, para que possa entrar nessa libertação que é unir-se ao ser universal. E assim poder ajudar a humanidade. Aqui nós trouxemos essa imagem. Aqui mostra o que eu já mostrei, eu trouxe de novo essa imagem porque eu achei ela mais bonita, que é colorida, mas nós já vimos, né? A personalidade, o ser individual, que é o Jivatma, e todo o cosmo, desde o absoluto até o físico, material. Aqui são os planos que nós já falamos no início. E a evolução da consciência nestes planos. Nós vemos que o mineral, ele se expressa
no mais denso, na mais densa materialidade, mas ele já aponta para o plano emocional. Na sequência nós vemos o reino vegetal, que ele já aponta bem mais, né, nesse plano astral ou emocional do que as pedras, o reino mineral. Na sequência, o reino animal, que ele vai apontar para humanas. E depois vem o nosso reino, no qual nos encontramos hoje, que é o reino humano. E nós apontamos já para esse mental abstrato. Por isso temos tanta dificuldade de compreender uns princípios como esses, porque estamos ainda apontando para essa mente subjetiva ou abstrata. E na sequência, nós temos o reino espiritual, que são dos seres que já são perfeitos, aqueles que não precisam mais estarem aqui, né? Já aprenderam tudo, e eles hoje, ao invés de estar aqui causando problema, eles ajudam a humanidade. Os bodhisattvas. Esta energia é jorrada de acordo com a lei de evolução na forma mais inferior da matéria, o mineral, alcançando assim o estágio mais baixo da longa e complicada jornada através dos mundos materiais. Isso eu já tinha dito, nós já tínhamos visto, né? Este é o fim da involução, o qual se segue a evolução, a fase ascendente durante a qual a mônada, ou o Atma, ou a alma mundi no homem, animando graus de matéria cada vez mais sutis e organismos cada vez mais perfeitos, volta ao passo de onde saiu imbuída da consciência que faltava no início. Então, viemos ao mundo manifestado sem essa autoconsciência e, nesse sentido ascendente, né, nós voltamos e nos unimos àquilo que é, ou ao todo, de forma consciente. Então, um amigo nosso fazia uma analogia que quando nós descemos a manifestação inconscientes, é como se fôssemos um bebê. Há uma pureza nele, mas ele não sabe muita coisa, é puro. E quando voltamos como se fosse um ancião, que ele, em potência, é um bebê, mas ele está cheio de experiência, cheio de sabedoria. Então, a ideia é essa, voltarmos com essa sabedoria sem perder a pureza daquele bebê, aquela pureza inicial. Para isso, nosso processo, o nosso momento atual é de purificação, de prepararmos esses veículos para que possamos fazer essa ascensão e chegarmos em consciência, unindo-nos ao todo maior, mas de forma pura. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Isso Jesus dizia, né? Não sou eu, né? Porque se chegar por mim, complicou. Escapando de sua prisão, a pedra, aquele reino mais denso do qual falamos, o reino mineral, de modificação em modificação, vem mais e mais alto, passando pelos reinos vegetal, animal, até alcançar o reino humano. Dessa nós já passamos. Esse estágio aí já estamos no estágio humano. Estamos apontando para o estágio espiritual, de um futuro bodhisattva, de um futuro, pelo menos em potência, um logos solar. As primeiras formas humanas animadas pela mônada são inconscientes, uma vez que a mônada possui consciência apenas no estado latente. Isso aqui ela vai corroborar com o que já foi dito inicialmente. Deixada sozinha, esta mônada, este ser, poderia eventualmente acontecer uma transformação gradual desta consciência potencial em consciência ativa. Mas o procedimento adotado pela natureza não é este, de nos deixar sozinhos. Existe uma lei que nos conduz, uma lei que nos impulsiona para adiante. Hierarquias de seres em níveis diferentes intervêm para adotar estes seres humanos, como nós,
com inteligência e poderes de sensação, diminuindo assim consideravelmente a peregrinação da mônada no arco ascendente da evolução. Então, essas hierarquias, elas nos dotam de faculdades, claro que dentro de um processo de aprendizagem, de experiência que vão mais adiante transformarem-se em faculdades, para que a nossa peregrinação não seja tão longa, encurtemos o caminho, né? Já que estamos estudando, tentando ver por onde caminhar. Então, nesses estudos e com a questão da prática, da pureza, nós vamos encontrar os meios de encurtar caminhos. Não pular etapas, mas encurtar caminhos. E para isso há um preço. Se a gente estiver disposto a pagar. Estas hierarquias que foram faladas fornecem ao homem seus dois princípios intermediários, que são a vida senciente do animal irracional e a alma humana, pois a primeira é irracional sem a última. Mas nós já temos essa alma humana, que é um reflexo daquela alma universal. Em outras palavras, eles dão essas hierarquias nos dão ou dão ao homem humanas, sua mente superior e sua mente inferior, o Kama Rupa, o veículo dos desejos e paixões. E, para encerrar, eu gostaria de ler um poemazinho pequenininho. Deste livro, Kabir, 100 poemas dele, e que foi selecionado por Tagore. Então, Kabir diz: eu rio quando ouço que o peixe dentro da água sente sede. Eu rio quando ouço que o peixe dentro d'água sente sede. O real está em ti, porém vagas sem descanso pelo mundo. Podes viajar por onde quiseres, a Varanasi ou a Mathura. Se não achares tua alma, estarás sempre fora de lugar.